Já estamos de volta com o estúdio para te contar que uma pesquisa feita pelas universidades de Harvard e Vermont, nos Estados Unidos, descobriu que os padrões das fotos publicadas nas redes são capazes de revelar indicadores de depressão. Especialistas estudaram o perfil de 166 pessoas na internet, 71 delas com histórico de depressão, e perceberam que as fotos podiam oferecer respostas sobre informações psicológicas de cada participante, apenas fazendo perguntas simples. Mas será que é isso mesmo? Quem traz os detalhes para nós é o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Dá para realmente saber se uma pessoa tem algum tipo de problema pela foto na internet? O grande problema de pesquisas como essa é você criar um estereótipo da depressão ou acreditar que as pessoas que têm algum transtorno mental vão ter imagens, publicações ou conteúdos que sejam o quê? Com imagens mais cinzas, como diz na pesquisa, ou azuladas, ou fotos em que você está sozinho na imagem, ou um conteúdo que remeta a uma solidão, ou algum conteúdo que remeta a alguma tristeza, né? Mas a gente sabe que não é possível você ter algo conclusivo com base em imagens ou conteúdos de rede social. Então, essa é a nossa grande problematização aqui sobre isso. Então, a depressão ela jamais pode ser considerada a partir disso, né? É uma pesquisa que corre o risco de gerar esse estereótipo. Ou seja, pode até ser que a imagem transmita algo, mas ela não é conclusiva. Isso, a imagem você pode até ver por imagens ou conteúdos ou mensagens que a pessoa publica ou envia, que pode ter algo que você perceba, né, de ali uma tristeza, de alguma questão envolvendo uma mudança de comportamento ou um problema de solidão ou isolamento, mas isso jamais é conclusivo. O diagnóstico de depressão sempre precisa envolver profissionais de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para que isso seja feito de modo adequado. Se você suspeita ou tem alguma coisa que te chama a atenção sobre isso, aí você tem que procurar esse profissional, porque existem pessoas que também publicam coisas felizes, alegres e podem estar com a depressão. A depressão não se veste apenas da face da tristeza ou dessas faces de cores azuladas ou de um certo isolamento. Pois é isso que eu queria saber, assim, vale como um ponto de atenção, por exemplo, para a família, né? Começa a ver uma mudança, tá sempre dentro do quarto, não sai mais, e aí posta fotos só nesse sentido, e aí é um ponto de atenção para buscar ajuda? Pode ser sim, Andressa, assim, porque os sinais que as pessoas podem dar em relação a pedir ajuda sobre os transtornos mentais nem sempre são tão óbvios e nem sempre a gente consegue perceber, né? Mesmo nós profissionais, não no exercício da profissão, às vezes no cotidiano, mesmo lidando com isso todo dia, a gente consegue sempre perceber alguns sinais de pessoas próximas. Mas se você vê isso, você pode sim fazer o diálogo, chamar a pessoa, perguntar sobre aquela imagem, sobre aquela mensagem, sobre aquele conteúdo, né? Porque pode ter relação como não pode, essa é a questão, né? Não podemos estereotipar, achar que sempre vai ser dessa forma, mas se você percebe sim que alguma coisa pode estar diferente, pode estar acontecendo a partir de um conteúdo de publicação, de um story, de um vídeo, cabe sempre o diálogo. O diálogo ele é essencial porque quando a gente fala sobre as coisas, a gente começa a nos aproximar dela e é assim que a gente consegue tanto pedir como oferecer ajuda. Agora, Alexandre, teve um ponto aí que me chama a atenção. Você ter falado o seguinte, olha, a pessoa ela pode estar alegre, mas ter depressão. Porque normalmente, né, o senso comum aponta o seguinte, a pessoa depressiva, ela demonstra essa tristeza. Como é que é isso? Quer dizer, eu posso me deparar com uma pessoa... eu já me deparei com casos em que as pessoas disseram o seguinte, pô, mas ela atentou contra a própria vida, mas aparentemente estava tão bem. Ou seja, isso é possível que uma pessoa externamente ela demonstre alegria, mas internamente esteja sofrendo. Perfeito, Cacá. Existe até um diagnóstico chamado depressão atípica, que é fora justamente dessa depressão que é mais tradicional, mais conhecida, né? Então, é possível que a pessoa, em vez dela se recolher, por exemplo, se isolar, tem pessoas que começam a trabalhar em excesso. Tem pessoas que perdem a fome, mas na depressão atípica a pessoa tem um excesso de fome, ela come
né? Muito, ela está sempre. E também nem sempre tem assim essa tristeza permanente. O que tem às vezes é uma perda de prazer. Perde o prazer pelas coisas, começa a não ter mais tanto interesse, mas não necessariamente demonstra essa tristeza o tempo todo, né? Perde o prazer. Tem uma questão na depressão que é muito marcante, que é uma autocrítica muito grande. Sempre um autoconstrangimento, uma autodepreciação, isso é muito marcante na depressão, né? A pessoa começa a ficar com raiva, às vezes dela mesma, isso dura, tá, pessoal? A depressão é algo que dura semanas, né? Ela começa a ter pensamentos ruins, inclusive, também, sobre ela mesma, mas isso do prazer, que a gente, né, sempre presta atenção nisso, né? Essa questão da autocrítica, isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. É claro que eu estou falando assim para o nosso público em geral, ter esses alertas que nem sempre a depressão é sinônimo de uma tristeza permanente. O que a gente vê também é várias tentativas das redes sociais de identificar, por exemplo, perfis que ou idealizam ou estão indo para um caminho de suicida, né? A gente vê que há essa tentativa nas redes sociais para que se identifique e ofereça ajuda, né? As redes sociais e os sites de busca hoje também, Andressa, se você coloca assim a palavra suicídio ou qualquer coisa relacionada, a primeira coisa que aparece no site de busca, vocês podem fazer esse teste em casa, é o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar ou por chat conversar também sobre qualquer emergência que você tem em saúde mental. Então, isso é um ponto que você põe a palavra como ansiedade, por exemplo, em algumas redes sociais, ela também põe alguns tópicos de ajuda, né? Ao mesmo tempo que pode ser que a rede social também contribua para alguns casos de ansiedade e depressão, né? No sentido de que às vezes a rede social você começa a fazer muitas comparações, você sempre avalia a sua vida a partir da vida do outro, do que o outro publica, do que o outro mostra. Sim. O que o outro não mostra a gente não vê. Então a rede social hoje pode ter esse recurso ao mesmo tempo que tem os dois lados da moeda. Ok. Contar rapidamente, nessa semana eu e Alexandre nós conversamos, foi sobre esse tema. No início da semana nós tivemos um ótimo retorno de uma ouvinte que estava precisando de ajuda e justamente por isso hoje eu queria que o Alexandre se detivesse um pouco mais, com mais calma, porque essa ouvinte, ela falou para nós, a ouvinte da Band News FM, ela falou, olha, o trabalho que vocês fazem é muito importante, o trabalho que Alexandre faz é muito importante. Então hoje a gente vai fazer com um pouquinho mais de calma, Alexandre, a indicação do seu telefone, das suas redes sociais, porque eu acho importante. A gente às vezes acaba fazendo isso de uma maneira um pouco mecânica e não tem noção de que as pessoas podem sim recorrer a essa ajuda. Ela tirou uma dúvida sobre depressão e transtorno bipolar Foi justamente lá na rádio com a gente, né? E isso, ela demonstrou esse retorno. Olha, para a gente continuar esse bate-papo, tirar dúvidas, né? Trabalho com isso em palestras, em consultas também. O meu WhatsApp é o 27 999 43 1968, 27 99 43 1968, e o Instagram, que eu também sempre estou colocando conteúdos como esse, as entrevistas também, e ponho lá, tiro essas dúvidas, viu? É o Alexandre Brito ou o @Alexandre_Psicologia, Alexandre Brito ou @Alexandre_Psicologia. Aí vai ser um prazer receber vocês para que a gente possa continuar trocando esses conteúdos, tirando dúvidas e falando desses temas tão importantes que a gente nem sabe o quanto que pode ajudar, né? Sem dúvida. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço.